Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Biofotônica, Introdução à Biofotônica. Hoje vamos dar continuidade às bases biológicas para a biofotônica. Então, essa é a parte 2 da aula das bases biológicas para a biofotônica. E nós estávamos dizendo na última aula, esse quadro, essa sequência que eu acho fantástica, que mostra que tudo acontece a nível molecular, com consequências a nível celular e, obviamente, transferência dessas consequências a nível de tecido, órgãos, sistemas e, finalmente, o corpo como um todo. Então, tudo que a gente faz em biofotônica, o foco é sempre as moléculas. E, obviamente, o primeiro compartimento que sofre essas interferências é as células, e na última aula eu estava falando das partes da célula: citoplasma, membrana citoplasmática, citossol, que é o citossol é esse líquido que contém as organelas, a matriz celular, que é a matriz plasmática, né? Que esses túbulos proteicos que mantêm a forma, de alguma maneira dá sustentabilidade mecânica para as células. Tudo isso nós vimos naquela aula. E aí eu parei quando eu estava dizendo sobre os tipos de células que a gente tem, né? Que é claro que eu estou falando da descrição das células. Isso não é um curso de biologia, é apenas um breve, e eu nem seria a pessoa mais adequada para dar um curso de biologia para vocês, né? Mas isso é uma breve descrição daquilo que a gente acha que é importante para entender a interação da luz com o sistema biológico de um modo geral. As coisas que a gente mencionou, elas são verdadeiras para células de um modo geral, tá certo? E elas são válidas, são universais: composição, organelas, transporte pela membrana. O transporte pela membrana é algo importantíssimo, né? Canais que se abrem, etc, etc. Mas essa descrição geral, ela serve para a maioria das células, mas há, no entanto, especificidades. Nós temos várias células que têm funções levemente diferentes, que apesar de conter tudo isso que a gente falou, elas operam de forma diferente. Então, vamos começar a descrever um pouquinho cada uma dessas células. Eu queria começar falando das células epiteliais, que são as que formam camadas denominadas do tecido epitelial, né? Então, são células epiteliais. E essas células epiteliais, elas formam esses tecidos que às vezes nós denominamos simplesmente de epitélios. E há várias modalidades de células dentro dessa classe. Algumas com capacidades de secretar certas substâncias, como hormônios, etc. Todas elas são células que fazem parte de epitélios. Uma importante classe de células epiteliais são as que formam as mucosas. Nós temos muitas mucosas, né? Começar no nariz, na boca, no esôfago, no intestino. Nós temos mucosa em praticamente todos os locais onde há necessidade de absorção de coisa. E essas células das mucosas, elas também têm uma função importante de proteção. Mas nós temos outros tipos de células, como nós temos as células sanguíneas. As células sanguíneas, né, elas são constituídas elas constituem 45% do sangue. E elas estão distribuídas em alguns tipos de células, né, e estão presentes numa solução coloidal, que é o chamado plasma. E quais são as células que fazem parte do tecido sanguíneo? Nós temos os eritrócitos, que são as células vermelhas, né? Também chamadas de hemácias, os leucócitos, que são células brancas, e os trombócitos, que são as plaquetas. Então, esses três tipos de células no sangue você não está visualizando aí no texto, porque eu só estou falando sobre as células sanguíneas, mas você está entendendo muito bem como elas são, né? Então, e elas têm funções diferentes
É, e né, a gente sabe que as células, os eritrócitos, células vermelhas, eles são fundamentais para o transporte de oxigênio e CO2. Então, eles têm maneiras de ligar a molécula de oxigênio, que é a oxihemoglobina, ou entregar e trazer de volta o CO2 e assim por diante. Ou levar o CO2, né? Então, essas são células sanguíneas. Mas nós temos algumas células brancas também, que fazem parte dos leucócitos, que são muito importantes, como as células T. Células T são de extrema importância, porque elas fazem parte do sistema imunológico. Aliás, a gente acredita que com biofotônica você possa controlar um pouco as células T para evitar a rejeição de órgãos em transplante e assim por diante. Nós temos os anticorpos, que também são chamados células B, e muitos outros tipos de células que fazem parte do sangue. Tá certo? Aí nós temos as células musculares. Essas células são células especiais que têm uma capacidade de contração muito grande, porque elas são responsáveis de, recebido um estímulo e devido à constituição química, elas são capazes de se contrair e relaxar, dando a nós a capacidade de realização de movimentos mecânicos voluntários, tá certo? Então, essas células musculares, elas são de extrema importância no contexto dos tipos de célula. Nós temos as células nervosas, que, como nós sabemos, compõem os neurônios, e elas têm a função de transmissão de sinais de uma central para comandos periféricos e obviamente, os neurônios, eles transmitem sinais que são processados nas suas terminações, né? Nos músculos, por exemplo, para dar movimento ou em outras localizações. Tá certo? Aí nós temos as células sensoriais, tem vários tipos de células sensoriais, porque como vocês aprendem desde cedinho, nós temos diversos órgãos de sentido e a detecção de luz ou a detecção de cheiro, a detecção de sabor, são feitos por células sensoriais. Tem uma química altamente bem elaborada que na presença de certas coisas produzem tudo por estímulo químico e transferem sinais elétricos que obviamente são processados, né, no nosso sistema nervoso central para identificação. Então a gente aprende como é o sabor, a gente aprende como é o cheiro, a gente aprende como é o som, né, na audição, e a gente aprende como são as imagens através de determinados tipos de células sensoriais. Obviamente que as células sensoriais, como elas têm uma química muito bem elaborada, elas podem sim ser influenciadas pela luz em terapias. Então, por exemplo, com a Covid, né, muita gente fica com a sequela de perda de paladar e olfato. E através da luz você pode estimular, tem outros estímulos que você pode fazer também para recuperar a sua capacidade de identificar o cheiro e o gosto, né? Olfato e paladar. Mas já é comprovado que a biofotônica tem muito a contribuir aí. Então você vê, são vários tipos de células que nós temos no nosso corpo, cada uma com uma dinâmica diferente, com uma química diferente, né? E uma bioquímica diferente. E nós temos células que são células supercélulas, eu diria, que são as células troncos, né? As células troncos, elas não estão aí representadas no meu texto, mas são células que são capazes, né? São as chamadas stem cells, que são células que têm certas propriedades de se modificar, se diferenciar, tornando qualquer outro tipo de célula. E você tem dois tipos de célula-tronco que são importantes. Um tipo de célula-tronco que são as chamadas células-tronco embrionárias. Essas podem virar qualquer coisa, tem uma flexibilidade de transformação incrível. E tem as células-tronco adultas, essas já têm uma capacidade menor de
se transformarem. E essas células, obviamente, também são tipo de células que têm características universais, como nós descrevemos na aula passada, mas têm também características específicas. E, obviamente, a química de tudo o que acontece nas células é a nossa grande chance de interferência a nível celular, a nível de fazer alguma coisa acontecer, principalmente com luz, de interferir. Tá certo? E antes da gente discutir essa química que ocorre em cada tipo de células e dá origem ao chamado ciclo metabólico, que eventualmente poderão interagir com a luz, como eu disse, né? E produzir modificações desse ciclo. Nos diversos processos que acontecem a nível de metabolismo, as biomoléculas mais importantes e que formam a base de tudo, né? São um certo grupo de moléculas que nós vamos passar a descrever, a falar um pouquinho sobre essas moléculas. Das moléculas, se a gente tivesse que escolher as moléculas mais importantes que nós temos e que podem ser influenciadas e que são fundamentais na determinação da vida, é o DNA e o RNA. Esses ácidos nucleicos, né, são formados de blocos moleculares. Então você tem uma molécula fundamental, mas ela é formada de elementos ainda mais simples, que são as bases, com purina, piridina, açúcares e fosfato nas suas composições. O DNA, né, ele é uma sequência de bases de adenina, guanina, como eu estou dizendo aí, adenina, guanina, timina e citosina, que formam o DNA. Além destas bases, temos a ribose e a deoxirribose, como eu estou mostrando aí, que tem essas estruturas moleculares fantásticas, com densidades eletrônicas das mais distintas para a ocorrência da química. Então, eu até agora falei como é a composição das células, que tipo. Agora vamos falar um pouco da química que está acontecendo no interior da célula, que é onde efetivamente a luz vai poder de alguma forma agir. Então, a formação dessas moléculas que eu mencionei para vocês, principalmente o DNA e o RNA, seguem determinada sequência. Então você tem a base, como eu falei, que são algumas bases, né? E essa base, então, se conjugando com o açúcar, ele forma os chamados nucleosídeos. O nucleosídeo, ele agora já é um elemento importante. A base mais o açúcar mais o fosfato, então você tem que pegar como se fosse o nucleosídeo e adicionar fosfato, você tem o nucleotídeo. O nucleotídeo começa a ser já a unidade básica cuja formação, eu poderia até usar um abuso da palavra e dizer um tipo de polimerização de nucleotídeos vai formar o ácido nucleico, tá certo? Então, você tem uma sequência de reações aí que pode fazer para você formar o DNA, que é uma molécula necessária para você ter reprodução molecular. E, né, como físico engenheiro, eu abusei dizendo que é um tipo de polimerização de nucleotídeos para formar o ácido nucleico. Tá certo? Então, esse tipo de polimerização, ele dá origem à molécula que eu acho que é a molécula mais importante que nós temos aí, que vai fazer parte do metabolismo, que é o ácido nucleico. Diferentes bases, como nós dissemos que temos diferentes bases formarão diferentes nucleotídeos. E a sequência de nucleotídeos que vai definir a genética do organismo. O DNA tem estrutura formada pelos 4 nucleotídeos, né? A, G, T, C, como eu mencionei anteriormente,
conectados por fosfatos. Tá certo? Então, na sequência que você está vendo aí na figura de baixo, você tem um exemplo, né? Um exemplo, que é a molécula de adenina, e ela está conectada, aí você vê com a ribose, e aí você tem o fosfato, que é quem vai agora criar o elemento principal para a formação do RNA. Além das moléculas de DNA e RNA, temos uma grande enormidade de proteínas. As proteínas, obviamente, são formadas pela conexão de aminoácidos. Nós temos cerca de 20 estruturas moleculares que formam os aminoácidos, e esses aminoácidos, através de sua combinação, permitem a formação de uma infinidade de moléculas. Os aminoácidos ligam-se através de ligações peptídicas, tá certo? E alguns exemplos de aminoácidos nós podemos verificar aqui nesse diagrama. Então nós temos a glicina, nós temos a alanina, nós temos a aspargina, valina, temos a glutamina, cisteína, prolina, histidina. São algumas dessas, alguns exemplos, né, de aminoácidos que vão ser parte das reações para as ligações, como eu disse, né, através de ligações peptídicas, formar moléculas mais complexas. A formação da ligação peptídica, estou mostrando aí, então você tem duas desses aminoácidos, né, que combinando, aí tem aí a ligação peptídica, como eu estou mostrando, tá certo? Elas se unem e há liberação de água. E essas ligações peptídicas, elas vão ocorrendo muitas vezes, formando longas cadeias que vão compor as proteínas, que são essenciais para a nossa estruturação. Então você vê quanto lugar não tem para a luz agir, tá certo? E de fato age, como eu falei lá nas aulas iniciais, tá certo? A luz, de alguma maneira, vai agir e vai interferir em diversos processos. São tantas interferências que nós nem sabemos quais são. Toda vez que a gente consegue fazer a luz penetrar, nós acabamos tendo uma infinidade de possibilidades. Aqui eu queria mostrar para vocês uma molécula que é importante, que é a glicose, né? Porque as ligações peptídicas vão ocorrendo, formando as proteínas, né? Isso é muito bom. Mas tem uma outra molécula importante para a vida, que são as glicoses, né? A glicose, como eu estou salientando aí, é a base para a fonte de energia da célula. São normalmente denotadas por CH2ON. Além da glicose, a ribose e a desoxirribose também são açúcares importantes que vão fazer parte desses metabolismos todos que nós temos. A glicose, ela é a base para a fonte de energia, né? E também nós vamos ter a chance de falar lá nas aplicações da fotobiomodulação e assim por diante, alguns tipos de interação com a glicose ou a formação da glicose ou o seu consumo, né, interferidos pela luz. Finalmente, a gente deve falar dos lipídios. Os lipídios são grupos solúveis em meios não polares, portanto, não aquosos, né? E são derivados de ácidos graxos. O ácido graxo é aquele que tem como, sempre tem pendurado nele um COOH. Tá certo? Então, se você procurar bem, tem sempre um COOH pendurado aí, né, na formação desses lipídios. Eles são acumulados como os lipídios, né, que é a gordura. Eles são reservatórios de energia que são usados quando necessário. Por quê? Porque eles vão poder realmente se converter. E como eu disse para vocês, toda energia que a gente tem vem das ligações químicas, né?
quando eu transfiro elétrons, quando eu modifico a configuração de cargas, é que eu posso ter aí um balanço extra de energia que vai ser canalizada para várias coisas durante aí a ocorrência do nosso metabolismo. Aqui alguns exemplos de lipídios, como é o glicolipídio, tá certo? E a cera, são partes importantes de moléculas. Então você vê, o mundo molecular que está lá acontecendo no interior, em todos aqueles compartimentos das células, formação das proteínas, tudo isso é uma bioquímica de extrema importância, que tem especialistas aí que estudam, mas nós, quando vamos fazer a base da biofotônica, nós temos que ter ideia que tem esse complexo, grupo de moléculas que podem interagir com a luz e que podem alterar diversas reações das quais elas fazem parte. E falando em como as moléculas se agrupam e como elas vão, de alguma maneira, promovendo tudo que está acontecendo na célula, é importante a gente falar um pouquinho das interações intramoleculares, na formação dos biopolímeros, principalmente, que são essas cadeias longas de moléculas que têm configurações tridimensionais, se estendem muito, são capazes de se agrupar em geometrias extremamente interessantes, como é o caso dos túbulos proteicos, que vão dar origem ao citoesqueleto, que eu já mencionei várias vezes, tá certo? E são várias formas de ligação química que são importantes. Eu vou mencionar algumas, as pontes de hidrogênio. Obviamente, o hidrogênio é um tipo de átomo que não gosta de manter muito com ele o elétron, Por quê? Porque ele só tem um próton para segurar o elétron, então qualquer coisa que tenha mais próton que se aproxime com ele vai atrair mais o elétron, formando a ligação. Então, todo lugar que tem hidrogênio tem uma leve tendência a ter uma polarização positiva. E aí, essa polarização, quando tem outros locais que tem uma polarização negativa, há uma atração, formando as pontes de hidrogênio. A água, por exemplo, fica líquida devido à formação das pontes de hidrogênio entre oxigênio e hidrogênio. Oxigênio de uma molécula e hidrogênio de outra molécula. Tá certo? Então, essas são ligações extremamente importantes. E essas ligações, elas se realizam não apenas com a água, elas podem se realizar com grupos periféricos, como é o caso do NH2, do CO, do OH, claro, o OH que eu já havia dito, e assim por diante. Então, pontes de hidrogênio é um tipo de ligação importante que acontece a nível molecular e pode acontecer de diversas formas, e graças, como eu escrevi aí, graças às pontes de hidrogênio, espécies iônicas podem ser rodeadas por moléculas de água, no processo chamado de solvatação, extremamente importante no transporte e nas reações químicas que acontecem a nível celular, principalmente. Quando eu digo a nível celular, a nível da escala celular. Mas tem outros tipos de ligações que são também importantes, que são as ligações chamadas ligações de Van der Waals. Essas ligações de Van der Waals que eu estou mencionando aí no lado esquerdo, as nuvens eletrônicas, elas não são totalmente estáticas, elas sofrem flutuações devido à chamada energia de ponto zero. Essas flutuações previstas aí pelo princípio da incerteza e tudo isso, dão origem a pequenas flutuações da distribuição de carga. E dando origem a pequenas flutuações da distribuição de carga, você pode, entre duas coisas que flutuam, e que se não flutuasse poderia não ter nenhuma interação, mas devido à flutuação, pode haver um momento onde essa está positiva e essa negativa, então pode ter, em média, uma atração. Essa é a origem da ligação de Van der Waals, que também é muito importante a nível biológico, porque
pontos de hidrogênio, como ligações de Van der Waals, são as ligações que permitem manter esses grandes grupos que nós mencionamos até agora ligados, tá certo? E aí tem tudo a ver, porque a luz vai interagir, né? Na presença de luz, quase ressonante ou não ressonante, as flutuações podem modificar e a natureza dessas ligações pode modificar. As biomoléculas acabam sendo importantes nos processos biológicos e dentre elas o ATP e o ADP são elementos fundamentais, tá certo? O ADP, que é a adenosina difosfato, é a molécula através da qual a sequência de reações chega à produção do ATP. O ATP é adenosina trifosfato, então tem adição de um fosfato aí. Então, através do ADP, com a adição de um fosfato, que é o processo de fosfatização ou fosforilização, você acaba produzindo o ATP. O ATP, durante esse processo de oxidação, fosforilação, o ATP é formado no interior da mitocôndria, como eu havia dito, né? É o nosso reservatório, é o nosso reator de produção de energia. E a produção de ATP é um evento importante e capaz de ser influenciado pela luz. Então, aí é um dos exemplos onde a biofotônica vai poder agir a nível da reação metabólica e, de alguma forma, canalizar a energia da luz, colaborando com a produção da energia química pela mitocôndria, e isso acaba tendo consequências diversas, e tem toda uma área da biofotônica que estuda esse tipo de processo. Com todos esses bioprocessos ocorrendo no interior da célula, obviamente isso não acontece, ele tem fase, a célula acaba tendo fases de bioprocessos e que são normalmente parte das chamadas ciclos celulares, que são partes de toda a evolução temporal da célula na sua replicação ou na sua reprodução, que é um dos processos fundamentais, é uma das finalidades de todo metabolismo, é a produção celular. E essa multiplicação celular pode ser influenciada por agentes externos, como é o caso da radiação eletromagnética. Então, quando a gente fala que a luz tem algum efeito regenerativo, não é que a luz cria matéria, é que a luz, influenciando a nível celular, ele é capaz de, nesses processos todos, influenciar a replicação celular, seja acelerando processos químicos que são necessários ou produzindo coisas que a célula estaria com dificuldade de produzir naquele momento e, portanto, a sua regeneração estaria difícil. Processos como síntese proteica, replicação celular, replicação do DNA, a constante conversão de ADP em ATP, são apenas alguns dos exemplos onde nós podemos ter influência externa, né, seja química ou eletromagnética, nesse processo metabólico das células. Esses processos biológicos todos que nós estamos mencionando, obviamente são mediados por enzimas e coenzimas, né? E nós temos muitas enzimas e coenzimas que são fundamentais e elas são absorvedoras de luz. É o caso do NADH, que é a nicotinamida adenina dinucleos... não vou falar isso aí não. Que é o caso do NADH, o NADPH, que é o NADH fosfatado. Muitos processos são sensíveis, obviamente, à luz. Muitos são
reversíveis e muitos são irreversíveis. Então, tem coisas que você pode reverter a nível de metabolismo e tem coisas que você não pode, elas não são reversíveis. Tanto processos de natureza química como de natureza física podem ocorrer e ocorrem em paralelo ou em série, dependendo desses processos, tá certo? Nós podemos ver aqui os processos celulares. Eu dividi em dois grupos, né, físicos e químicos. Todos dependem de uma série de coisas que está acontecendo a nível celular e que acabam dando o destino, né? Eles acontecem a nível celular, mas na verdade eles dependem da composição molecular. E depende, portanto, da influência que agentes externos podem ter na composição ou no ritmo da ocorrência das reações biomoleculares que está acontecendo. Nos processos físicos, nós podemos dizer que o transporte através das membranas, eu falei, é extremamente importante, é através da membrana que a célula produz e conduz e compartilha aquilo que produziu. E o transporte nas membranas, né? Ele se dá, tem transporte de íons, tem transporte de moléculas, e se dá através de um complexo processo de abertura de canais que permite condução iônica ou mesmo interiorização ou exteriorização de moléculas que acabam sendo produzidas na célula e que são essenciais para outras coisas. Ainda no processo físico, nós temos aí mudanças estruturais com formações proteicas, hemoglobina, a própria hemoglobina, quando ela está oxigenada ou não, ela acaba mudando levemente sua conformação. O retinol, né, nas suas formas cis e trans, também são processos físicos importantíssimos. E os químicos? Bom, os químicos, como eu disse, nós temos processos que são reversíveis e processos que são irreversíveis. A formação do ATP através do ADP, com adição de fosfato, por exemplo, um processo reversível. Você pode ter ATP gerando ADP e fosfato, como você pode ter o inverso. O NADH também pode, de alguma maneira, liberar hidrogênio, né, para que seja utilizado em outras reações de hidrogenação. Ligações proteicas, complexação, são exemplos de processos químicos reversíveis. Agora tem os irreversíveis. O DNA, uma vez formado o DNA, ele não pode voltar atrás. Então, se formou errado, ele complicou, né? O DNA e a síntese proteica também não é irreversível. Enzimas de catálise de reações e assim por diante são exemplos de processos químicos que acontecem. Bem, obviamente que a luz pode influenciar tanto os aspectos físicos quanto químicos de várias formas, seja através da interação direta com a distribuição de carga, ou seja através da interação com a distribuição de carga e, consequentemente, a relaxação dessa energia que gera calor localmente. As consequências disso que nós temos são diversas também. Nós temos multiplicação celular, a mitose, que é a divisão do núcleo em dois, ou nós temos a meiose, que é a divisão de sequência, com núcleos não idênticos, né? A meiose pode produzir células que não são irmãs gêmeas, né? E a mitose, que são irmãs gêmeas. Nós temos a síntese bioquímica de transcrição, que é a replicação do DNA e RNA, em RNA. A translação, que são ribossomos atuando para a produção de proteínas, tá certo? São consequências daquelas reações químicas que eu falei. Produção de energia, a glicólise, conversão química de carboidratos em ATP, e temos também a síntese de ATP através do ADP, como a gente havia falado. Para isso, né, tanto a síntese, na verdade, usa a energia química da mitocôndria e acontece dentro da mitocôndria, mas pode usar a energia da luz, né? Exemplos são os
os cloroplastos que tem nas plantas. Eles usam a energia da luz, não a energia química. E é por isso que acredita-se muito, e tem comprovações, que de fato a luz tem uma influência muito grande a nível de formação de ATP nas células. E isso acaba tendo um desdobramento generalizado em muitos efeitos observados. Quando o processo celular acontece, você tem, na verdade, processos diferenciados. Nós temos a chamada sinalização celular. A sinalização celular, ela pode ser endócrina, liberação de hormônios que vão atingir células distantes, tá certo? Então são sinalizações. E como pode ser de célula para célula, né? Ou pode ser dentro da própria célula. São sinalizadores que acontecem químicos e que podem ser influenciados também pela luz. A morte celular também é uma coisa importante, e a morte pode ser por apoptose ou por necrose. A morte por apoptose, obviamente, como você pode ver aí na transparência, é uma morte através de uma série de mudanças morfológicas. É uma morte que acontece em sequência de fatos. A necrose não, essa já vem, é uma destruição repentina, produzindo a morte celular. E você pode ter também transformação celular, alteração genética, promovendo alterações carregadas para as próximas gerações e tudo isso. Tudo isso acontece a nível químico, gente. É a química influenciando a sinalização celular, né? Isso aqui que eu coloquei aqui são as funções que a célula acaba tendo aí, além da sua reprodução, ela tem sinalizadores. Quando num local está acontecendo alguma coisa, ela pode sinalizar para outras que vão, de alguma maneira, colaborar aí com a parte celular do local onde foi sinalizado. Tá certo? Então, sinalizadores celular, a sinalização é uma função da célula, o fato da célula morrer e se reproduzir é outro, tá certo? E transformações celulares também são outra coisa que pode acontecer com muita frequência. O ciclo de divisão celular também é um fator importante para quem faz biofotônica, porque você tem tempo envolvido. Você não pode dar estímulo e esperar que tudo aconteça rapidamente. Então, por exemplo, a divisão celular, ela acontece em diversos ciclos. O primeiro ciclo é o chamado ciclo G1, onde acontece síntese de proteínas, produção de lipídios, carboidratos e preparação do DNA. Esse ciclo demora em torno de 8 horas. Aí você tem o ciclo de síntese do DNA. Então, uma vez que preparou, vai haver a síntese. Esse é o ciclo S, que demora 6 horas. Aí depois tem o G2, que pode demorar de 4 a 5 horas, que é a formação de cromossomos, produção de proteínas regulatórias. E, finalmente, a mitose, que é o ciclo M, que, obviamente, ocorre a divisão do núcleo e também a divisão do citoplasma. E aí, então, as células se individualizam cada uma e crescem individualmente. Esses ciclos que acontecem, obviamente, são coisas básicas, né? Entender esses ciclos básicos da célula permite que a gente tenha um entendimento de como acontece a cooperação a nível celular, formando os tecidos e dando sequência àquilo que nós falamos lá do começo. Até agora nós falamos de reações, tudo isso que acontecem na célula, mas as células se unem formando tecidos. E essa adesão celular, ela também acontece por moléculas que são produzidas pela própria célula, tá certo? E essas moléculas que são produzidas pela própria célula estão, obviamente, nas membranas. As membranas têm ali, nelas, proteínas que promovem a ligação de células. São vários tipos de proteína, não vale nem a pena dizer todos os nomes.
Mas é extremamente importante saber que a membrana também acomoda proteínas que são chamadas de adesão, que vão promover a acomodação de uma célula na outra para formar o tecido. Tá certo? E nós temos, obviamente, a chamada matriz extracelular. Essa matriz extracelular, ela é algo que existe entre as células e que a gente pode imaginar que é um espaço de acomodação e tudo isso, mas não é. É um grande reservatório que tem nutrientes, que tem tudo que a célula troca com o seu meio interior e exterior, né? E que forma essa matriz extracelular. Essa matriz extracelular é de extrema importância. O espaço formado fora da célula, entre as células, que chama-se a matriz extracelular, ele realmente vai além de ser apenas um espaço de acomodação. É um verdadeiro reservatório de nutrientes, hormônios que alimentam as células e controlam o seu crescimento e controlam sua mobilidade. E, obviamente, a mobilidade celular é um fator importantíssimo aqui. Não só a mobilidade celular, como a mobilidade daquilo que a célula produz. Como nós vemos, a célula tem função de sinalização. Ela não vai por telepatia, ela tem que, de alguma maneira, exportar para outra região. E isso vai através desse espaço intracelular. Dentro de um único tecido, há uma grande troca de informações entre as células através do espaço extracelular. Tá certo? As células, através desse espaço, não apenas trocam as informações entre si, mas trocam informações com outras células em outras regiões. E isso permite, inclusive, a organização. Os epitélios, por exemplo, são formados por camadas epiteliais que dão a devida proteção, né? Como a gente disse, o epitélio forma a mucosa, forma tudo isso. O endotélio, e aí vai. Nós temos várias formas de tecido aonde a matriz extracelular tem consequências extremamente importantes. Aqui eu coloquei um pouco dos tipos de tecido e informações a respeito dessa matriz e da sua constituição e da sua formação, para que a gente possa entender um pouquinho. Então nós temos o epitelial, que nós já falamos muito, que ele forma diversos tecidos, né? Formam a pele e todas as superfícies do corpo são arranjados em folhas finas, que são as camadas epiteliais, tá certo? Formam o contorno e a região de fronteira, protegendo o tecido nele contido. Em alguns casos, como a superfície do intestino, o epitélio secreta enzimas. Então ali é fundamental a absorção e a secreção nesses tecidos, a parte extracelular, a matriz extracelular. É fundamental para essas partes de transporte que a célula tem. O muscular, por outro lado, ele constitui o sistema esquelético, né? Cobre o sistema esquelético com fibras que contraem e distendem, dando origem aos movimentos, como eu havia falado. Também formam músculos menos fibrosos que dão sustentação ao intestino, aos vasos, etc. Os músculos cardíacos têm uma função especial nessa categoria, como nós podemos imaginar. Mas nós temos outro, temos o conjuntivo, embebidos na matriz extracelular. Como exemplo, temos as cartilagens, os ossos, etc. E o sistema nervoso também. Mas não para por aí, porque nós temos tecidos, como temos tumores, que são alterações de vários tipos de funcionalidade ou de vários tipos da bioquímica envolvida nos tecidos normais. Pode formar esses tecidos anômalos, né, que são os tumores. Eles podem ser benignos ou malignos, e um dos focos da biofotônica é, obviamente, esses tecidos, a eliminação desses tecidos. Os tecidos tumorais, eles podem alterar
ou tem alteração no controle do crescimento, na morfologia, na funcionalidade, na interação intracelular, nas propriedades de membrana, propriedade do citoesqueleto. Tudo isso faz parte do tecido celular que compõe os tumores. Eles podem ser malignos ou benignos. Normalmente, os malignos, eles têm aí um poder de metástase muito grande, que é mobilidade celular, e, portanto, a matriz extracelular aí é fundamental, né? A alteração da matriz extracelular nos tumores, nas células tumorais malignas, é de extrema importância para as propriedades. Bom, tudo isso que a gente falou, na verdade, podem ter influência da biofotônica. Então aqui a gente conclui um pouco as bases biológicas de uma maneira muito superficial, né? Mas são informações que você pode encontrar em várias fontes e que são importantes para a gente poder, de alguma maneira, visualizar aquilo que a nível microscópico vai acontecer quando estivermos discutindo os vários efeitos que a luz pode causar no tecido biológico e que dão base para uma das partes da biofotônica, que é a parte terapêutica da biofotônica, ou a parte de reabilitação e assim por diante. Bom, tem também a parte de detecção, que vai, na verdade, ser menos ativo, mais passivo, de alguma forma absorvendo alguns dos produtos dessas bioquímica, dessas biorreações, e que acaba detectando. Muito bem, concluímos então as bases biológicas e vamos dar continuidade ao nosso curso nas próximas aulas, agora já concluindo com todas as ferramentas que a gente precisa para começar a classificar as fontes de luz, que são essenciais, e as suas aplicações. Muito obrigado, até a próxima aula.